Olá! Nesse vídeo falaremos sobre sobrecarga de métodos. A linguagem Java permite que vários métodos sejam definidos com o mesmo nome, desde que eles tenham assinatura diferente, ou seja, essas diferenças podem ser com base no número, no tipo, na ordem dos argumentos recebidos, ou ainda com base no tipo do retorno. Muda-se então a assinatura, né? O método system.out.println é um bom exemplo de sobrecarga de métodos. É possível passar um int, um float, um double, uma string ou até então não passar nenhum argumento que a função, que uma das versões, né, uma das sobrecargas será chamada. Isso se deve à sobrecarga de métodos. Eu vou aproveitar aqui o exemplo do vídeo anterior para a gente poder ver isso aí. Ó. Eu tenho um println aqui, eu vou pedir para visualizar o println. Então nós temos aqui um println que ele recebe um string como parâmetro. Nós temos um outro println que recebe um vetor de char, um outro println que recebe um double, um outro que recebe float, outro que recebe long. Notem, ó, é o mesmo método, mas está mudando o quê? O tipo do parâmetro. Um outro que recebe um int, aqui um que recebe um char, um boolean e até um println que não recebe nenhum parâmetro. Então nós podemos ver aqui que existem vários println. O que muda de um para o outro? O tipo ou a quantidade de parâmetros. Nesse caso aqui não tem nenhum parâmetro. E aqui nós temos um parâmetro. Só que o tipo do x aqui é boolean, aqui é char. Nesse outro caso é int. E aí o Java consegue diferenciar pelo tipo do parâmetro. Eu vou fechar esse exemplo do vídeo anterior e nós vamos criar o exemplo da aula de hoje. Então, nós vamos ver aqui um exemplo simplesinho de uso de sobrecarga. Tá? Eu tenho aqui esses métodos de área, vou copiar, vou criar um outro projeto aqui, criação métodos 03. Vou colocar essas sobrecargas aqui, tá? Depois a gente explica. E vou colocar aqui o código do main. Vamos lá. Vou pedir para ele dentar para a gente. E temos aqui agora o criação método 03. Bem, nós temos aqui um método área, que ele retorna um double. E temos outro método, também chamado de área, que retorna um double. Só que o primeiro método área ele tem um parâmetro do tipo double, chamado x. Enquanto o segundo método área tem dois parâmetros. O Java consegue diferenciar isso. Então, na hora que eu uso aqui embaixo, ó, se eu passar um parâmetro só, área 3, ele sabe que é para usar esse primeiro método aqui e não o segundo. E quando eu passo 3 e 2, ele sabe que é para usar esse segundo método aqui e não o primeiro. Isso a gente chama de sobrecarga, ou seja, os métodos têm o mesmo nome, mas as assinaturas são diferentes. A assinatura é esse pedaço todo aqui, ó. Então, quando a gente olha para essa assinatura desse método área, ela é diferente dessa assinatura aqui. E por que é diferente? Porque esse de baixo tem dois parâmetros e esse de cima tem um só. Tá, e por que a gente faria isso? Por que ter métodos com o mesmo nome e assinaturas diferentes? Para a gente ter comportamentos que são relacionados com o mesmo nome. Aqui, por exemplo, eu queria o cálculo de uma área. No caso de um quadrado, eu só preciso de um lado, eu não preciso de informar os dois. Então eu posso usar esse método aqui. Né? E para o caso de um retângulo, eu preciso de dois parâmetros, um lado e o outro lado. Né? E aí eu uso esse outro método aqui. O fato de ter o poder usar o mesmo nome identifica que isso é o cálculo de uma área e facilita a questão de entendimento do código. Então, a sobrecarga tem esse objetivo, possibilitar métodos de mesmo nome com assinaturas diferentes. Se a gente rodar aqui o nosso método, olha só, o nosso programa, a gente vê que a área de um quadrado, ó, 3 vezes 3, 9.
E a área desse retângulo 3, 2, 3 vezes 2, ó, aqui embaixo, 6, tá? Então, sobre sobrecarga, era isso aí que a gente tinha para falar. Valeu!